rapaz que escreveu sobre como começar a programar, lembra? Menina, eu não lembro. Isso eu vou ter que voltar. E aí eu botei links, né, de introdução à programação. Foi exatamente, que a Isra falou que o interessante é que ele não era programador, ele não tinha nada a ver com a área, só que ele deu dicas fundamentais que a senhora achou bacana e a Isra começou a jogar no Ah, bate-papo e lembrei. Foi um blog que eu entrei. Aham. Eu vou resgatar esses links, tá, Stephanie? E aí eu passo para vocês. tá bom. Era um texto Obrigada. bem curto, assim, mas ele dava dicas, né, de programação. Lembrei Não, desse mas assim, moço. então, foi esse link aí, mas junto naquela aula, a senhora passou outros links importantes também, porque esses dias eu tava revendo as aulas, Uhum, porque eu tô querendo me entrar de novo de cabeça, sabe? Porque eu fiquei bem perdida naquele momento sim, que eu não participei das aulas, sabe? E aí sim. agora eu tô tentando refazer as coisas e eu tô tendo bastante dificuldade. Tá. Eu vou ver se eu resgato e eu mando no WhatsApp pra gente. Tá? Eu vou voltar lá na aula e vou pegar. Eu me lembrei exatamente desse dia, que eu realmente compartilhei vários links com vocês. Tá bom. Então, beleza. Então, já vimos a apresentação do Salef. Salef, você, parabéns. Depois eu vou Obrigado. fazer chamada para saber quem é que estava aqui vendo a apresentação. Tem 25 pessoas. Eu vou ver quem é que estava aí, para depois eu marcar. E quem assistiu a apresentação hoje, além do Salef, também vai ganhar um pontinho de atividade complementar referente a uma palestrinha. Tá bom? 3 pontos. Para quem precisa de 100, vão faltar só 97. Professor, eu tô junto com meu irmão, por isso que eu não tô na live. O Você tá Jonathan, junto? tô junto com o David. Jonas é irmão do David? Sim? Olha que beleza. Então tá. Muito bem. Deixa eu só marcar aqui. Jonathan e David igual um só. Então, professora, pelo menos não foi só a senhora que ficou surpresa, porque outro dia os dois apareceu Uhum. no mesmo vídeo, e aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu estudo com irmãos, eu não sabia. Então, também não. Nem reparei no sobrenome, né? Quando a gente está presencialmente, eu faço chamada sempre, né? Ou pelo menos faço a lista e leio os nomes todos os dias. Mas agora, como a gente está distante, eu fico só vendo o primeiro nome, né? E aí, escapou. Mas tá bom, legal, né? É bom estudar com o irmão? Jonathan e David, é bom estudar junto, irmãos? Professora, Oi, professora. É bom sim. Ah, que bom. Tem alguém para tirar dúvida? Fazer o curso. Aham. Então, tá jóia. Pessoal, professora, oi. o Paulo Vinícius pediu para avisar a senhora que ele está viajando e não pode entrar na aula agora. Pode Tá entrar daqui bom. uma hora, tá? Beleza. Paulo Vinícius, né? Beleza. Marquei aqui. Tranquilo. Ai, Então, tá que bom. Então, saco, agora vamos velho. retomar a nossa vidinha prosaica aqui, né? Onde a gente Nossa, agora ela está. pensando, ela vai ter saído da aula, vai acabar 10 horas a aula. Agora que a gente começa. Não Vai tem mais acabar nada 10 para horas essa fazer. aula, professora. Oi? Não Vai tem nada acabar para 10 fazer. horas essa aula. Vamos, 10 horas, tá certo. Se fosse real, acabava 21h40, né? 21h45. Bom, mas vamos lá. 45, hein, professor? Então, aí, tá vendo? Vamos lá. Lembra o que a gente aprendeu na nossa última aula, na segunda-feira? Agora vocês vão falar um pouquinho. Inara, você quer ir embora logo? Professora, que eu não aguento mais ficar nessa classe. Eu prefiro ir pra sala de aula, cara. Isso aqui tá horrível pra mim. Não é para Eu você tô surtando chorar. já. É o que a gente aprendeu na aula passada. Não é para começar a se lamentar, A não. gente Dia aprendeu 18, professora? fez o primeiro exercício lá aprendeu Vai ser esse nome, introdução ao C++, né? Isso, aprendemos Isso, isso. começamos uma brincadeira de C++, certo? E aí, o que A Título de senhora passou os repetição, professor. comandos. Exatamente. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um exercício juntos e depois vocês vão fazer um vocês, tá bom? Vamos pegar na nossa lista. Deixa eu ver se eu compartilho aqui minha tela agora. Ô, professora, mas esse negócio que você quer fazer igual ao professor de matemática lá, que eu acho que é meio confuso, mas foi até válido,
Eu acho que pra lógica, eu não sei se eu vou conseguir entender, viu? É, Vai né? ficar confuso. Tá Quem que a bom. senhora vai querer fazer? É, para vocês fazerem juntos, né? Mas a gente vai fazer um, eu faço, vocês olham, e depois a gente faz um a muitas mãos, então. Vocês estão vendo aqui uma lista de exercícios, né? Sim, professor. Tá, essa foi a lista de exercícios número 3, tá vendo? A gente já fez ela faz tempo, a gente fez ela todinha. Vamos pegar um exercício aqui. Ah, mas não era essa aqui que eu queria, não. Só porque Pega não um é... light aí, professora. Oi? Pega um light aí, pô. É, vamos pegar um light, Um mas mais eu de peguei a boa. lista errada. Eu quero a lista número 4, só porque. Eu tentei fazer essa lista e eu apanhei um pouco, hein? Apanhou? A gente fez ela quase toda, não fez, não? Falei em C. Ah, não, em C não. Em C a gente vai tocar agora. Deixa eu só abrir aqui e aí eu compartilho com vocês. Só um minutinho, tá? Lista 4, é a 4 que eu quero. Então, vou compartilhar agora. Professor, tem algum problema eu usar o Dev? Nenhum. Nenhum. Inclusive, tem horas que eu empaco com esse code blocks aqui, mas não tem problema nenhum, não. Pode usar à vontade, tá? Aqui está 4. Vamos lá. Lista número 4. Tá vendo? Estrutura condicional. E vamos ver alguma coisa que a gente possa aproveitar aqui para fazer o nosso algoritmo em C. Vamos começar com o exercício número 1? Ô, professora, Oi. você lembra daquele exercício que... Peraí, deixa eu abrir aqui rapidinho, que Tá. eu tive bem dificuldade para fazer ele. Rapidinho, só Tá, vê aí, de qual lista que é? vou lembrar aqui. Uhum. A lista eu não lembro qual que é, mas é que eu tenho uns exercícios salvos aqui. Certo. Professora, Oi. eu tô com um amigo que quer fazer análise também, e eu Sim. queria saber se ele tá com umas dúvidas que eu não tô conseguindo responder para ele, que ele tá querendo saber se o curso é muito difícil, se ele consegue e tal. Eu queria saber se eu posso passar seu contato para ele, falar com a Pode senhora. sim. Pode sim. Ô, professora, é do Beleza, peso obrigado. ideal. Peso ideal. Ah, tá. O peso ideal. Ah, foi lá de uma lista lá no início, né? Foi. Que tinha, lia a altura, lia o sexo da pessoa e aí dava o cálculo do peso ideal dele. Ó, eu vou copiar e vou jogar no bate-papo, pode ser? Pode, vai lá. Qual que era a sua dúvida, Stephanie? Então, do C. Uhum. Eu procurei e não achei. E depois... E que tá assim, já sabe como que eu tô estudando? Dentro do ônibus. Eu Isso. tenho Ó, 5 ó. minutos todo dia. Oi? Estão me ouvindo? Eu tô Sim. ouvindo a senhora. Professora, eu Acho acho que a que Stephanie caiu. né? Tá, vamos ver aqui qual que é a dúvida dela. A gente faz junto e depois a gente vem para esse exercício aqui, tá? Só ver aqui no chat. Aqui, tá. Eu vou copiar isso tudo aqui e vou colocar lá no nosso... Desculpa, eu fechei sem querer. Não, não tem problema. Aí, peguei. Eita, pega. Copy. Vou ver se eu consigo colocar aqui no nosso... Então, vamos lá. Deixa eu criar um arquivo novo aqui. Vocês... Espera aí. Primeiro, deixa eu parar o compartilhamento, que eu já não sei mais nem qual tela que eu tô. E vou Professor, lá. Oi. tem algum problema eu salvar esse arquivo em C++ ou não? Nenhum, nenhum. Pode salvar, tá? Ah, tá. Obrigado. C++ tem um pouquinho mais de recurso que o C, tá? Ó, coloquei aqui, tá? O algoritmo. Vocês conseguem ver, né? Minha tela de código. Tá. Professora, Oi. tem uma pergunta. Só para inicializar ele no CodeBlock, qual projeto que eu inicializo ele?
Projeto? Como assim? É porque ele aparece aqui, create a new project. Então, o que nós estamos fazendo aqui, por enquanto, é novo, a gente está criando um arquivo à parte, um arquivo vazio, tá? Mas se você quiser criar um projeto, não tem problema, você clica aqui e aí você vai em projeto vazio, porque ele te dá um monte de opções. Você vai no Empty Project, tá? Porque senão a gente se perde, tá? Ah, sim, Bom, obrigado. nada. Então vamos lá, vamos transformar esse algoritmo aqui. Esse algoritmo a gente fez lá no comecinho, quando a gente aprendeu estrutura condicional. Lembram disso? Então vamos tentar transformar isso aqui num programa em C. Tá? A gente vai ter algumas... Professor, esse exercício aí, Hum. ele é de qual lista? Que a Eu acho que é da Stephanie lista colocou aí? 1, lista número 2. É a primeira lista de estrutura condicional. Eu acho que é a lista número 2. Tá? É aquele exercício onde eu dou a altura da pessoa e digo qual é o sexo. 1 para homem, 2 para mulher. É bem no comecinho. Tá? Então, eu vou colocar aqui isso aqui, que é de praxe, né? O stdio.h, para permitir que eu execute pelo menos um comando de entrada e um comando de saída. Tá? E, como é obrigatório também, eu abro o bloco principal. Essa chavinha aqui, tá vendo que está na linha 5? Eu vou tirar ela daqui e vou colocar lá embaixo, tá? Só para marcar aqui o finalzinho do meu código. Para fazer esse exercício, a gente precisou de uma variável para guardar a altura, de uma variável para guardar sexo e de uma variável para guardar o peso certo ou o peso ideal, certo? Então, nós vamos criar essas variáveis aqui. A altura de uma pessoa pode ser um valor real, né? Então, eu tenho 1,71, né? Ou eu poderia ter 1,95. Então, é um valor que não é, exato, né? Pode ter parte fracionária. Então, eu vou falar que a minha altura, ela é um valor float. Float é uma variável que guarda o número real. Eu tenho também uma variável para guardar o peso. E o peso também pode ser um número quebradinho. Ah, eu peso 60 quilos e 100 gramas. Então, tem a parte inteira e tem a parte fracionária, né? Então, eu vou colocar aqui, como a Stephanie chamou, vou chamar de peso certo. Ou peso ideal. Fica a critério de vocês. E aí, eu estou dizendo, olha, informe também o sexo. Informe o valor 1, se for um homem, e o valor 2, se for uma mulher. Então, vamos seguir nesse jeitinho mesmo. Int, sexo. Tudo bem? Então, essas foram as declarações de variáveis. Aí, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Escrever na tela qual é a altura. Bom, ao invés de escreva, vai ser o quê? Vai ser printf, que é o comando que a gente aprendeu. E a mensagem é essa que está aqui mesmo. Qual a sua altura? No final, ponto e vírgula. Ao invés de usar o comando leia, o compatível ao leia na linguagem C, que a gente aprendeu, é o scanf. Então, eu quero pegar alguma coisa do teclado e quero guardar dentro da variável altura. Só que não é só isso, né? Eu preciso falar, olha, o que vier do teclado, você converte para um valor float e guarda no endereço de memória da variável altura. Tá certo? Então, o que é esse E comercial aqui na frente da palavra altura? É um saber que é para Ele guardar lê a a variável? variável. Ele acha a variável dentro da memória. Certo? Então, eu tenho lá 16 GB de RAM para executar o meu algoritmo. E eu estou querendo um pedacinho dele para guardar a altura. Ok, nesses 16 GB de RAM, em que lugarzinho eu vou guardar a altura? Então, ela tem um endereço lá dentro. Esse E comercial descobre este endereço. O percentual F, que está aqui antes, converte o que foi teclado para um valor float, de tal maneira que ele possa ser levado para dentro dessa variável. Ok? E por que na outra foi I, não F? Porque a variável era inteira, que é o que a gente vai fazer agora. Ó, aqui, por exemplo, onde eu quero mostrar para o usuário digitar 1 para homem e 2 para mulher, né? Então, eu coloquei aqui, printf para ele, ponto e vírgula aqui no final. Então, este O valor... que é esse float mesmo? O float é uma variável real, tá vendo? Aqui, ó. É uma variável que consegue guardar um número real.
né? O que é o número real? Aquele que tem a parte inteira, ponto e a parte quebrada, né? Então, ele consegue Ah, tá. guardar um Então, real. ou seja, antes a gente colocava no final 2 pontinhos real ou 2 pontinhos Isso, inteiro. Agora a gente isso. coloca antes. Exatamente. Então, isso aqui, eu vou colocar aqui com barra, só para vocês lembrarem como é que era em algoritmo. E algoritmo era assim, altura, peso certo, 2 pontos real, certo? O equivalente a isso é essa linha aqui, tá? O tipo vem antes e não é real, é float, tá? Aí, tô pedindo aqui para ele digitar um Ô, para professora, o que é representado pelo comando que é porcentagem F é o que mesmo? É assim, tudo que você captura via teclado é sempre um caractere, não é número. Apesar de você ter digitado, por exemplo, 34, ele não entende isso como um valor, entendeu? Como 3 dezenas e 4 unidades. Não tem valor matemático. Para a máquina, isso é simplesmente 2 desenhos, o desenho do 3 e o desenho do 4. Quando você pega esses símbolos e submete a esse percentual F, ele converte para um valor real, entendeu? Um valor com poder matemático. E uma vez convertido, ele vai para dentro da memória. Porque senão você não consegue fazer conta com ele. É a mesma coisa que então que a senhora usou da aula passada lá, que era porcentagem D ou I. Exatamente, que é o que a gente vai fazer aqui com o caso da variável sexo. O lei é sexo, né? Não posso usar o lei, então o que eu vou usar? Eu vou usar o scanf. Só que eu quero pegar alguma coisa que o usuário deu para mim e colocar dentro dessa variável, sexo. De que tipo ela é? Ela não é do tipo int? Então eu vou colocar aqui na frente, ó, percentual i. Por quê? Eu quero converter o que você teclou para um valor inteiro. Depois que ele estiver convertido, eu mando para o endereço de memória ocupado pela variável sexo. Então, o que vocês precisam prestar atenção? O que está aqui, ó, o percentual alguma coisa, tem que ser compatível com o tipo da variável. Certo? Então, se é percentual i aqui, por quê? Porque essa variável sexo foi declarada lá na linha 4 como sendo do tipo int. Aqui em cima, esse primeiro scanf. Ah, por que eu coloquei percentual F? Porque a variável altura foi declarada lá na linha 3 como sendo do tipo float. Então, as coisas precisam ser compatíveis. Tá bom? Entendi, professora. Professora, Obrigada. Oi. como que faria para isso ser um char, por exemplo? Um char tem um cuidadinho que a gente precisa ter a mais, tá? Mas só para esclarecer. Então, por exemplo, eu quero guardar S ou N, alguma coisa. Então, eu coloco aqui char, né? Que é uma abreviação de caractere, ou seja, é uma variável que consegue guardar um símbolo dentro dela. E eu coloco aqui, sei lá, qualquer coisa. Então, aqui dentro dessa variável qualquer, eu posso colocar A, B, C, eu posso colocar asterisco, posso colocar jogo da velha, posso colocar arroba, posso colocar, inclusive, os dígitos de 0 a 9, só que ele vai ser entendido sempre como símbolo, tá? Na hora de você fazer a leitura, você vai ter que colocar percentual C e o nome da variável. Percentual C por quê? Por causa do caractere, tá? Tô falando de uma letra apenas. E aí você coloca a variável. Tá? Só que depois a gente vai fazer um exercício, tem um cuidadozinho maior que a gente tem que ter, mas é basicamente isso daqui, scanf, percentual C, para ele entender que isso é caractere mesmo e vai para dentro da variável. Tá? Professora, sempre vai ser essa primeira letra da variável para ela puxar? No caso Desculpa, do não ouvi muito porcentagem, bem. vai ser F. Eu não ouvi. Professora, ela perguntou se sempre vai ser a primeira letra da variável, do lado Na da maioria porcentagem. dos casos, sim. Para esses tipos básicos aqui, sim. Tá? Quando a gente for para uns tipos mais sofisticados, daí muda um pouquinho, mas para os básicos é sempre assim. Beleza? Muito bem. Aí vamos lá. Estão vendo aqui a linha 13? Na linha 13 a gente tem uma estrutura condicional, né? Então tá, como é que é essa estrutura condicional? Ao invés de eu escrever a palavra se, eu vou colocar o seu equivalente em inglês, if. Beleza, então já vou juntar aqui a minha linha. A situação, a condição é uma expressão matemática. Então, ou ela não muda, ou ela muda muito pouco. Na linguagem C, quando eu quero comparar se uma coisa
é igual a outra, eu tenho que colocar 2 sinais de igual. Um sinal de igual é a mesma coisa que a flechinha, é uma atribuição. Quando eu quero comparar 2 sinais de igual, tá? E a palavra, então, não existe em C. Professor, Oi. se fosse, por exemplo, igual menor ou igual maior? Aí não, aí seria normalzinho. Tipo, quero saber se é maior ou igual a 1. Maior e um igual. Quero saber se é menor ou igual. Menor ou igual. Tá? Ah, tá. Aí é igual. É só aqui. Por quê? Se você colocar um só... Lembra que em algoritmo a gente usa flechinha quando eu quero pegar um valor e colocar dentro de uma variável? Na linguagem C, a gente não tem essa flechinha. Então, quem que faz o papel dela? Um sinal de igual. E quando ele quer fazer a comparação, para diferenciar, então aí usa-se 2 sinais de igual. Tá? Então, vou colocar aqui um comentário. Ó. Sempre que for comparar, usar 2 sinais de igual. Isso quer dizer comparação. Tá bom? A senhora tinha falado isso na aula do dia 13. Tinha, então. E vou falando, beleza? Anotou aí, às vezes eu repito, né? Porque é um detalhezinho que pode passar despercebido, né? Aí, gente, ó. Então, se o sexo é igual a 1, eu tenho que fazer 2 coisas. Eu tenho que calcular o peso certo, tá vendo? Tá aqui na linha 12. E eu tenho que mostrar esse peso certo. Então, essa foi a lógica, né, do algoritmo que veio. Muito bem. Lembra que eu falei na aula passada? Ó, se você tem 2 comandos dentro do então, apesar de eu não estar escrevendo aqui o então, mas o meu programa sabe que eu estou no bloco do então, se eu tenho 2 comandos, eu sou obrigada a abrir chave, tá? Então, eu abro a chave e fecho a chave. Então, tudo que estiver entre essa chavezinha da linha 11 e essa que eu fechei na 14, tudo que estiver entre elas pertencem ao bloco do então, tá? Pertencem àquele bloco que vai ser executado quando essa condição aqui da linha 11 for verdadeira, tá bom? Então, aí eu vou dar uma deslocadinha aqui para a esquerda, para a direita, para ficar mais bonitinho. Aí eu vou calcular o peso certo. Perfeito. Peso certo igual, não tem a flechinha de atribuição, tá? E um ponto e vírgula no final. Ok? Tranquilo até aí? Escreva. Tudo certo, professor. Beleza. Stephanie, você que estava com a dúvida, tranquilo até aí? Sim, tá tranquilo. Beleza. Então tá. Aí escreva. Não tem escreva. Qual que é o equivalente, né? Qual que é o comando escreva que a gente está usando? Printf. Maravilha. Aí o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar essa parte fixa aqui, seu peso ideal é, e logo depois eu quero colocar o conteúdo que eu guardei dentro da variável peso certo. Em C, o que a gente faz? Onde eu quero que entre o conteúdo de uma variável, eu coloco o percentual e a letra adequada à variável. Então, se eu quero mostrar o peso certo não foi declarado como uma variável float? Tá aqui em cima, ó, na linha 13, float. Deixa eu até tirar essa linha 5 aqui, que não interessa. Então, eu tava me perguntando justamente dela. Não, foi só para um comentário que eu fiz há pouco, mas a gente não está usando ela, não. Então, eu vou mostrar essa parte fixa aqui. E onde estiver o percentual F, o meu programa vai procurar a variável que é indicada logo a seguir e vai substituir. Tá certo? E Vai ser dentro das aspas, professora, mesmo? O percentual F fica dentro das aspas. Então, você monta... É como se você estivesse montando o esqueletinho da sua mensagem, né? Aqui vai entrar a parte fixa, depois vai entrar um conteúdo variável. Fecha as aspas, fechou o esqueletinho. E depois de fechar as aspas, você vai indicando as variáveis que vão substituir, né, esse esqueletinho que você mostrou. Então, onde tiver o percentual F, não é que o teu programa vai escrever percentual F, né? Ele vai lá, vai ver qual que é o valor do peso certo e vai escrever nesse lugarzinho aqui esse valor que ele encontrar. Se houver 2 variáveis, é porque você, vamos supor que eu quisesse mostrar uma variável, o peso certo e, sei lá, uma outra variável inteira. Eu coloco aí, ó. Aqui entra uma variável float e aqui entra uma variável inteira.
Depois que eu fechei as Esse aí é o aspas, C, eu professor? preciso colocar a primeira variável, tem que ser essa daqui, a float, e a segunda variável, sei lá, idade, por exemplo, entra na segunda lacuna, tá? Tem que ser sempre assim, nessa ordem, direitinho. Tá? Mas eu vou tirar aqui, porque não tem, né, nesse caso. Foi só um exemplo. Esse é o C, então. Esse é o C. O C tá aqui, ó. If. Tá vendo? É o C, a condição. Ao invés de eu escrever a palavra então, que não existe na linguagem C, eu abri a chave. Tudo que está entre este par de chave faz parte do então do meu C. O senão, que está aqui logo aqui embaixo, tá vendo? O que é o senão? Em inglês, né, na tradução, seria else. Tá? E observe que dentro do senão eu também tinha dois comandos para executar. Tá vendo? Linha 15 e linha 16. Só vou fazer a linha 15 e a linha 16 se a minha condição lá da linha 10 der falso. Então, essas duas linhas, ó, 15 e 16, fazem parte do senão. Por isso, depois do senão, eu abro uma chave e eu vou fechá-la aqui, ó, no finalzinho. Tá? Então, tudo que está entre essa chave da linha 14 e a chave da linha 17 pertence ao senão. É o bloco do senão. Tá? Aí, vamos arrumar aqui, ó. Na linha 15 não tem a flechinha, é um sinal de igual. Ao final da linha, ponto e vírgula. Na linha 16 é o printf. De novo a mensagem, aqui a parte fixa. E depois eu quero que entre o conteúdo de uma variável que eu já sei que é uma variável float. Então, percentual F, fecha as aspas e logo depois a variável. Aí, ponto e vírgula no final. E o fim algoritmo que está aqui é essa chavezinha que eu já tinha fechado. Tá bom? Dúvidas mortais? Vou salvar. Vou clicar aqui nessa engrenagemzinha, né? Referente ao build, que vai fazer a compilação do meu algoritmo. Ó, tem um erro aqui. O que é o erro? Eu deixei um fim C aqui, ó. Não existe o fim C, tá? Por quê? As chaves, tá vendo? Ela já indica. Já faz essa função, né? Já faz essa função, exatamente. Ela já indica, ó, aqui acabou o bloquinho. Então, não precisa do fim C, Ô, tá? professor, Então, eu não entendi ainda. O que é esse percentual F? é assim. Por que ele fica aí? Por que precisa ter ele aí? Em C, o que acontece? Ele precisa saber qual é o formato da mensagem que você quer apresentar na tela, tá? O formato é isso aqui, ó, o que está entre as aspas, tá? Então, é como se ele falasse assim, ó. Então, o formato que eu quero é seu peso ideal é... E aí, eu quero colocar o peso ideal aqui, certo? Então, na hora que ele começa a fazer o printf, ele não sabe o que ele vai colocar aqui nessa lacuna, mas ele sabe que aqui ele vai colocar um valor. Então, por isso que ele indica percentual F. Aqui vai entrar o peso da pessoa. Dependendo do valor que eu der na hora que o meu algoritmo estiver sendo executado, ele vem aqui nessa lacuna e coloca o valor adequado. Só que onde que ele encontra o valor? Ele encontra nesta variável aqui, entendeu? Então, o que você coloca entre as aspas aqui é a aparência que você quer que a sua mensagem tenha. Depois, na hora da execução, ele pega o valor da variável e substitui aqui nessa lacunazinha. O que é essa lacuna? É esse percentual F aqui, ó. Você sabe que é um valor, é um número float, mas você ainda não tem esse número, por isso que você coloca percentual F. Onde você vai encontrar esse número? Dentro de uma determinada variável, tá? Então, o que você coloca aqui entre as aspas é assim, é um gabarito, vamos dizer assim, sabe? De como que você quer que a mensagem seja. Em outras palavras, ele está... Então, ou seja, outras palavras, ele está falando que tem que colocar o seu peso ideal é um número real. É isso que ele está falando. Exatamente. É um número real. Isso. E depois que ele vai encontrar esse número dentro da variável peso certo. Exatamente. Ah, tá, entendi. Agora entendi. Entendeu? Obrigada. Então, tá. Então, vamos tirar isso daqui. Agora, eu vou salvar novamente. Vamos clicar aqui no build para compilar. Ó, tá vendo que agora deu 0 erros, 0 avisos, né? Foi compilado bem rapidinho. E agora a gente pode executar. Vamos ver o que rola aqui.
Qual a sua altura? 1,71. Professora, Oi. professora, Oi. boa noite. Estava já não quero chegar na aula. Muito bem. Bem-vindo. A senhora conseguiu me ouvir? Você é o Jonathan? What the fuck? É o Paulo, professor? O Paulo. Paulo Vinícius. Paulo Vinícius, que ia entrar um pouquinho atrasado. Isso, é ele, acabou de chegar. Deve estar todo travado. Não, tá picotando tudo aqui, mas beleza. Tá anotadinho aqui já, Paulo. Depois você pega o vídeo para ver o que a gente conversou antes. Estou aqui na nossa execução, né? Qual a altura da pessoa? Estou botando aqui minha altura. Sexo, vou colocar 2. Mulher, vamos ver qual que é meu peso. Nossa, meu peso ideal, 61 ponto alguma coisa. Beleza? Entendeu, Stephanie? Como é que a gente faz o C? Acho que sim. Mais ou menos, professora. Ô, professora, a senhora tinha falado... Professora. Oi? Sim? Diga. A senhora tinha falado que abre a chave antes dos comandos e fecha depois. Aí a senhora tinha falado assim, que não podia colocar, não sei, em algum lugar, porque eu não consegui pegar o que a senhora falou. Isso foi na aula O do que dia você não 13. pode colocar é ponto e vírgula em alguns lugares. Por exemplo, aqui na linha 10, tá vendo? A gente tem um if. A gente não, então eu anotei isso também, que não pode colocar o ponto e vírgula depois do if ou else. Isso. Aí a senhora tinha falado da chave, que não podia colocar em algum lugar. A questão da chave é o seguinte. Não peguei. Se no bloco, por exemplo, da linha 10 até a linha 14, tá vendo? Esse pedaço aqui? Esse pedaço aqui é o que equivale ao nosso então do algoritmo. E você pode observar que tem 2 comandos. Então, se tem mais de um comando, como é o caso aqui, é obrigado o uso da chave. Tá? Agora, nós poderíamos ter feito esse algoritmo de uma maneira diferente. Por exemplo, vamos supor que esta mensagem aqui eu não precisasse tê-la, ela não precisasse existir. Então, daí o que acontece? Dentro do bloco correspondendo ao meu então, eu só tenho um comando. Se isso ocorrer, você pode não usar a chave. Se você não quiser usar a chave, tudo bem, porque ele vai entender que esse então está terminando quando ele encontrar o primeiro ponto e vírgula. Tudo que vier depois vai fazer parte do else. Entendeu? Esse foi o meu comentário com relação à chave. Então, se dentro do bloco existir mais de um comando, o uso das chaves é obrigatório. Se houver um, você usa se você quiser. Porque se você não quiser, o ponto e vírgula faz esse papel. Tá? Isso vale, deixa eu devolver aqui, isso vale para a parte do então, para a parte do senão, para uma estrutura de repetição, para um for, entendeu? Para tudo isso. Toda vez que tiver um bloquinho, se o bloco tem mais de um comando, chaves obrigatória. Se tiver um só, é opcional. Aí é o seu estilo que vai definir se você usa ou não. Tá? Professora, só mais uma dúvida. Sim. Todo final da linha tem que ter o ponto e vírgula, por quê? O ponto e vírgula, ele diz que um comando chegou ao final, tá? Então, por exemplo, aqui na linha 12, qual que é o comando? O comando é o printf. Onde que você vai dizer o printf acabou? Aqui. Tá? É por isso que na linha do if, por exemplo, você não põe o ponto e vírgula aqui. Porque o if, ele não acabou aqui. Na verdade, o if vai acabar aqui na linha 18, certo? Então, você não pode pôr o ponto e vírgula aqui, porque se você colocar, você está falando assim, ó, o if acabou aqui. Quer ver? Ó, vou deixar esse ponto e vírgula e vou compilar. Você vai ver que vai dar um erro de compilação na linha aqui. Porque como é que você pode ter um else, que é o nosso senão, se o teu if já acabou? Tá vendo? Então, é isso que eu quero dizer. O ponto e vírgula, ele é usado para indicar que um comando chegou ao fim. Então, você tem que entender exatamente onde é que esse comando acaba. Então, nunca, já vou adiantando, nunca tem ponto e vírgula aqui no if, nunca tem ponto e vírgula aqui na linha do else,
Não existe. Nunca tem ponto e vírgula aqui em cima, ó, na linha do main. Aqui não tem. Tá? Por quê? Porque aqui o comando não acabou. O comando vai acabar lá embaixo, lá no finalzinho. Entendeu? Professora, esse fechamento em cima do else é da onde? Não é do if? Esse aqui? Isso. Em cima do else, o fechamento. Daqui, do if. É do if, né? A senhora falou que fechou lá não embaixo. É do if, é do então. Lá no algoritmo a gente tinha o então, lembra? É que aqui em C ele não tem a palavra então. Né? Muitas linguagens... eu sei. Então, como não tem, a gente não enxerga aqui, mas essa chavinha que está fechando aqui é como se fosse um fim então, entendeu? A parte que é executada quando essa condição é verdadeira. Então, aqui fecha o então e aqui fecha o senão. E, por consequência, né, o senão é o encerramento do if também. Por isso que não tem o fim C. Tá? Professora. Professora. Oi? Como que é o nome daquele comando que a senhora põe, que a senhora coloca lá no final, antes do fechamento lá, para não fechar a tela de uma vez? Eu estou executando aqui, ele abre e fecha rapidão. É o System Pause, se eu não me engano. System Pause. Professor, e o Return to Zero? Return Zero. Tá, já vou falar. Só um pouquinho que deu um erro aqui. O que eu fiz aqui de errado? Eu fiz um erro. Já vou falar do return também, que eu comi aqui o return. Agora deu certo. Return zero. Deixa eu botar aqui, né? Porque eu esqueci também. Return zero. O que acontece? Quando a gente está executando a nossa aplicação, a gente está vendo só o nosso programa, certo? Mas o nosso programa, ele conversa com todos os recursos computacionais que a gente tem. Ele conversa com o monitor de vídeo para aparecer as mensagens, né? Ele conversa com o teclado para eu poder digitar valores. Ele conversa com a memória para poder reservar pedacinhos de memória para o meu programa poder usar, né? Então, o programa que eu escrevo, ele está usando recursos de hardware do meu computador, quaisquer recursos que eu tenha à disposição ele pode usar. Como que ele consegue fazer esse uso? Ele consegue fazer esse uso porque em níveis assim. Primeiro tem o meu programa, embaixo dele tem o sistema operacional e debaixo do sistema operacional tem os recursos de hardware. Tá certo? Esse return zero aqui, tá vendo que ele existe? Ele está falando assim, sistema operacional, legal, o meu programa conseguiu rodar direitinho. Toda vez que o sistema operacional recebe como resposta do meu programa um zero, é porque tudo correu bem, tá? Esse zero aqui, ele é um valor inteiro, certo? Zero é um valor inteiro. Por isso que aqui em cima, o meu módulo principal, ele é int. Porque em C, na linguagem C, o tipo do módulo define o tipo de retorno que eu tenho. Nesse nosso caso aqui, como é um módulo único, simples, ele não conversa com mais ninguém, certo? Se eu não colocar o return aqui, o programa executa do mesmo jeito, tá? Mas é uma boa prática a gente sempre colocar o zerinho aqui para indicar, ó, o meu programa chegou na última linha sem nenhum problema. Tudo bem? Então, ó, isso aqui, por enquanto... Tudo certo, professor. Vai ser sempre vai pôr, tá? Quando a gente estiver aprendendo modularização, daí a gente vai ver certinho o efeito do retorno de um módulo para outro módulo dentro do mesmo programa, tá? Mas por hora ele fica um pouquinho assim transparente. Certo? Vamos fazer um exercício agora que tem estrutura de repetição? Vamos. Yupi! Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Quero ver quem é que está aqui na tela, na aula, para fazer perguntinhas, se está tudo bem. Inara já falou. Wilson, Wendel, ficam sempre quietinhos, está tudo bem? Estão acompanhando? Eu acabei de falar sobre o fechamento em cima do else. Ah, foi você? Ah, então tá bom. Disfarça. Vinícius? Vinícius? Daquele jeito, né, professor? Daquele jeito, mas qualquer coisa você
Grita aí, tá? Fica bem quietinho, né? Naquela base, mas estamos bem. Professora, você não vai mandar ninguém abrir a câmera hoje, não? Estamos aqui. Ai, mesmo, eu tô esquecendo. Deixa eu só ver quem mais tá aqui. Verônica eu tenho ouvido ela. O Thiago, você falou? Estamos aqui também. Aí, beleza. Stephanie tá de boa. Salaf tá aí. Rogério também tá aí. Acabei de Renato. perguntar para a senhora do outro negócio, do então System. tá bom. Professora, o Eliel perguntou um negócio aí no chat. Opa, vamos lá. Eliel, na criação de um app, esses algoritmos, definições de variáveis, é só uma parte da criação. Depois vem a parte do design do app. E assim por diante. Exatamente. Aqui a gente está fazendo tudo embolado, né? A interface gráfica junto com o processamento. A gente não está preocupado ainda em fazer essas separações. Porque a gente está tentando desenvolver a nossa lógica de raciocínio. Quando você vai fazer um app, né? Um aplicativo para um smartphone, ou mesmo uma web e tal, então, tem duas coisas que acontecem. Primeiro, como é que você quer dar a aparência do teu aplicativo, né? Então, onde é que vão estar os botões, que cor, tal. E depois você define a ação que cada um desses componentes vai ter. Então, quando eu clico no botão, o que acontece? Quando eu clico numa flechinha que indica que eu vou para uma próxima tela, o que acontece? Quando eu clico no retornar, o que acontece? Então, depois a gente dá vida aos botões, tá? Mas tá certinho. Caindo a conexão. Micael, tá caindo a conexão? Voltou? Deixa eu ver, deixa eu continuar aqui com a minha chamadinha. Renato, já falei, né? Raíssa, tá tudo bem? Tranquilo. Beleza. Paulo falou agora. Micael mandou uma mensagenzinha aqui, mais ou menos. Maria Vitória, quietinha. Como é que tá indo? Não? Não ouviu? Luiz, tudo bem? Sim, tá. Lucas Dalmaso, tudo bem? Maria Vitória respondeu no chat. Opa. Respondeu? Lucas Dalmaso, você por acaso tem uma parente chamada Ana Cristina? Não. Não? Tá bom. Os parentes estão tudo de Espírito Santo, professor. Ah, é porque eu estudei com uma colega chamada Ana Cristina Dalmaso. Falei, olha, deve ser parente. Juliano tá aí. Sempre. Sempre. João Luiz tá aí? João Henrique? Tudo bem? Tô aqui, maravilha. Guilherme, tranquilo? Tranquilo, professora. Gabriel. Eliel tá de Aqui. boa, tá aqui no chat o tempo todo. David, tranquilo. Carlos. Aqui. Maravilha. Beleza. Então tá. Parei aqui meu compartilhamento. Vocês estão me vendo, né? Minha cara agora, já nem sei mais o que tá. E aí? Agora vamos ver as câmeras aí de vocês. Como é que tá? Apareçam aí, deixa eu ver vocês. Eu tirei o pijama para vir dar aula. Eu tenho um moletomzinho. Estão tudo arrumadinho aí? Vamos lá que eu vou dar um print aqui e postar nas minhas redes sociais. Vocês também podem printar aí, tá? Me marquem. Fazer igual o professor Fábio. O professor Fábio fala, gente, tem que postar, tem que marcar, tem isso aqui. Vai lá. Ô, professora, vai ter um ponto de bônus na média? Ah, deixa de ser mercenário, menino. Ah. Eu tenho alguns de vocês no meu Instagram e Mercenário no meu Facebook, não. tá? Mas vocês podem me adicionar. Visionistas. Ó, vamos lá. Mercenários não, professora. Visionistas. Não? Ah, muito bem, tá certo. Ó, Brasil. Muito bem, tá melhor. Stephanie apareceu. Rogério, Lucas, boa. Tá, beleza. Tá tranquilo aí na casa de vocês? Não tem ninguém atormentando? Sobrevivendo aqui todo dia. São os cachorros também. Normal, professor, normal. Normal, né? Eu aqui à noite tá tranquilo, mas durante o dia tem obra em todos os lados da minha casa. Tá bom, agora tá sossego. Muito bem, deixa eu dar mais um print aqui. Legal, gente. Bom ver vocês. Um monte de outros não apareceu o rostinho aqui, né? Tá todo mundo com vergonhinha, estão tudo despenteado, né? Tá bom. Beleza, vamos trabalhar agora, né? Já printei, depois eu vou postar vocês, tá? Legal. Deixa eu achar aqui o exercício que eu queria fazer agora há pouco. Se eu abrir aqui minha listinha de exercícios, essa aqui é a lista 4, não, quero a lista 5.
Assim. Estrutura de repetição. Vamos achar a bichinha aqui. Maravilha. Qual é a tela que vocês estão vendo? Que a senhora compartilhou. Uma lista de exercício. Lista de exercício. Número 5. Tá. Porque a pessoa está perdida aqui, tá? Aqui, número 5. Muito bem. Então, essa foi a primeira lista de estrutura de repetição que nós usamos, tá? Então, eu quis trazê-la de novo à discussão, porque agora a gente pode resolver esses exercícios usando a linguagem C, né? A gente já viu agora como é que faz uma estrutura condicional, como é que declara as variáveis, e agora vamos fazer a estrutura de repetição. Na aula passada, a gente começou fazendo uma estrutura for, né? Então, vamos fazer aqui. Vamos pegar o exercício 2. Esse exercício 2, ele foi bem legal, porque a gente fez esse exercício quando estávamos começando o algoritmo, sem saber a estrutura de repetição. Aí a gente refez quando estudamos a estrutura de repetição, e agora vamos fazer com a linguagem C, que é um exercício onde eu entro com um número e calculo a tabuada de multiplicação dele, de 0 até 10. Né? Então, eu quero que na primeira linha apareça assim, na segunda linha vai aparecer assim, e eu vou fazendo a multiplicação do número que é dado pelo usuário. Ele vai multiplicar por 0, por 1, por 2, até chegar em 10, mostrando o resultado. Quero uma multiplicação em cada linha. Vai ser legal esse exercício, porque a gente vai ver como pular a linha com barra invertida N, e a gente vai ver como montar o printf com várias variáveis dentro dele. Daí, se ficou alguma dúvida, a gente já mata agora a história do printf. Tá bom? Parar esse compartilhamento e vamos abrir o nosso Visual Studio. Professora, esses programas que você faz, tem como colocar, que nem você colocar os algoritmos, colocar num bloco de notas e colocar no ambiente virtual? Tem, vou pôr todos, tá bom? Beleza. Então, hoje, esse aqui já vai ser o segundo. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir mais um. Aqui. Outro aqui. Salva aqui. Eita, pega. Acho que esse aqui era o exercício 2. Então, vamos lá. Então, o exercício é bem simples, né? Pede um número inteiro para o usuário e calcula a multiplicação dele. Tranquilo. Então, de novo, né? Include stdio, stdio. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela para ficar melhor, eu acho, para vocês verem. Melhorou, né? Aí, int main, isso aqui é obrigatório, e ele já fechou. Então, aqui é como se fosse o início do meu algoritmo, e aqui na linha 6 é como se fosse o fim algoritmo. Aí, eu preciso de duas variáveis, né? Eu preciso da variável com o número que o usuário vai digitar para mim, vou chamar de num. Eu preciso de uma variável que vai me ajudar na estrutura de repetição, então vou chamá-la de i, tá? E eu vou ter uma variável que vai ser o produto, que vai ser o resultado da multiplicação. Vou chamar de result. Todas as suas... Opa, result, não result, né? Result, de resultado. Tá? Então, todas essas variáveis são variáveis inteiras, porque lá no exercício ele mostrava números inteiros. Aquela tabuada de multiplicação bem simplesinha, né? Primeira coisa, preciso pedir para o usuário digitar o número. Então, tá. Então, manda uma pergunta para ele, ó. Digite um número. Esse número será obtido através do comando scanf. Só que eu preciso convertê-lo para um valor inteiro. E uma vez convertido, ele vai para dentro da minha variável num. Então, percentual i, porque a conversão é para número inteiro.
já que a minha variável num é do tipo int, ou seja, do tipo inteiro. Ok? Perfeito. Lá no exercício, o exemplo colocava assim, 5 vezes 0 igual a 0, né? Depois, na outra linha, 5 vezes 1 igual a 5. E ia até 5 vezes 10 igual a 50, certo? Significa, então, que... vamos pegar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. 5 vezes 0 igual a 0. Esse 5 aqui é o conteúdo que está dentro da variável num. Concorda comigo? Então, se o usuário quer a tabuada do 5, 5 começa por 5 vezes 0, né? Se ele tivesse digitado 15, seria 15 vezes 0. Então, esse primeiro valor aqui é o número que está dentro desta variável aqui, que foi recebida na linha 5. Vocês concordam comigo com isso? Sim, professor. Sim. Perfeito. O segundo número aqui, o 0, ele está onde? Onde eu vou obter esse número? Enquanto vocês pensam, a segunda linha teria que ser assim, ó, 5 vezes 1, né? 5 vezes 1, que aí vai dar igual a 15. A terceira linha teria que ser 15 vezes 2 igual a 30. Então, observe o seguinte, que o primeiro número é fixo, é sempre o número que o usuário digitou. Agora, o segundo membro aqui do cálculo, ele vai mudando conforme a execução vai evoluindo, né? Ele começa em 0 e vai aumentando de 1 em 1. E isso vai até ele chegar em 10. Esse tipo de comportamento é facilmente resolvido com a estrutura de repetição para, que a gente aprendeu lá no algoritmo, certo? O para, quando trazido para a linguagem C, é o comando for, que é exatamente a tradução do para. Para em português, for em inglês, certo? Então, antes de eu fazer o for, deixa eu colocar aqui, como é que seria lá em algoritmo? Seria para i de 0, porque o primeiro valor aqui é 0, né? De 0, até 10, faça. Seria assim, não é? Eu preciso colocar essas mesmas orientações aqui no meu comando. Então, comecei com para. Como é que eu faço para na linguagem C? For. Aí, eu tenho que abrir parênteses. Todas essas orientações aqui, ó, ficam dentro desses parênteses, tá? A primeira orientação se refere ao valor inicial da variável i. Então, a variável que vai controlar a repetição, ela começa com qual valor? Com 0? Então, a gente coloca aqui, i igual a 0. Opa. Aqui, ó. I igual a 0. Tá? Deixa eu devolver aqui. Ok? Então, a primeira parte dentro dos parênteses é a inicialização da variável contadora. A segunda parte, que eu vou colocar dentro desses parênteses, se refere Professora, ao limite... Oi. Mas é igual? Igual. Então seria 2 sinal de igual? Não. 2 sinais de igual significa que eu estou querendo ver se uma coisa é igual à outra. Aqui eu quero colocar o 0 dentro da variável i. Eu quero que ela comece com o valor 0, entendeu? Eu não quero saber se o i é igual a 0. Eu não estou fazendo uma pergunta. Eu estou falando, ó, enfia o 0 dentro dessa variável aí, que é o valor inicial dela. Põe um valor, né, professor? Eu estou pondo um valor. Em algoritmo, isso aqui seria o equivalente a isso. Opa, seria o equivalente a isso aqui, ó, em algoritmo. Lembra a atribuição? Que é quando você pega um valor e leva para dentro da variável. É exatamente isso que eu quero fazer aqui. Só que como eu não tenho a flechinha na linguagem C, eu coloco um sinal de igual. Tá? Então, ó, um sinal de igual é atribuição, que é quando eu armazeno dentro da variável um valor. 2 sinais de igual não muda o valor de nada, só verifica se uma coisa é igual a outra, tá? Então, aqui é um igualzinho só. Professora, mas quando passar aí de novo, não vai colocar 0 de novo? Não, ele só executa, é igual no para.
O para só executa essa parte aqui quando eu passo nele a primeira vez. Então, o processador já está orientado a isso, sabe? Ele já sabe que isso aqui é só na primeira vez. O que ele vai fazer sempre? É a segunda parte, que é verificar se eu ultrapassei o limite. Então, aqui, ó, veja, se o meu... Né, aqui é 0, né? Veja, se o meu i começou em 0 e eu permito que ele chegue até 10, significa que eu vou aceitar todos os valores que vão de 0 a 10. Concorda comigo? Como que eu transformo esse raciocínio de aceitar todos os números que vão de 0 até 10 em uma expressão matemática? Eu simplesmente escrevo aqui na segunda parte que eu vou aceitar qualquer valor de i, desde que ele seja menor ou igual a 10. Por que eu só preciso colocar menor ou igual a 10? Porque eu já sei que ele começou em 0. Eu tenho certeza que ele não tem valor negativo, porque eu dei o valor inicial. Então, a partir de 0, eu vou aceitar qualquer coisa que seja menor que 10. E a última parte é como eu quero que essa variável i vá mudando ao longo do tempo. Certo? Então, por exemplo, já houve casos, eu mostrei para vocês em alguns momentos, que a gente fazia assim, ó, passo 2. O que significa isso? Significa que cada vez que eu passasse pelo para, eu queria que a minha variável i aumentasse em 2 unidades. Isso é o passo. É a mesma coisa que eu tenho que colocar aqui no final. Como é que você quer que a sua variável vá mudando ao longo do tempo? Nesse nosso caso, eu quero que ela vá de 0 até 10, aumentando de 1 em 1. Então, no algoritmo, eu nem indico o passo. Aqui, aumentar de 1 em 1 significa i mais mais. Você vai aumentando de 1 em 1. Ah, se eu quisesse que fosse passo menos 1, né, que vai diminuindo uma unidade, aqui seria i menos menos. Tá bom? Esses são os passos básicos. Então, i mais mais. Tá? Então, tudo que nós escrevemos aqui no para, de alguma forma, está aqui também. Só que, às vezes, expresso de um jeito um pouquinho diferente, né? Essa primeira parte é a parte da inicialização, é executada apenas uma vez, quando eu começo o for. A segunda parte é sempre executada. Toda vez que meu algoritmo chegar aqui e perceber que isto aqui é verdadeiro, ou seja, que o i está com valor menor ou igual a 10, ele entra no bloquinho referente à repetição. Ele repete mais uma vez, tá certo? E quando ele chegar lá no finalzinho do para, ele muda o valor da variável controladora, aumentando uma unidade nela. Então, se ela estava valendo 0, quando eu chegar lá no finalzinho, ela vai para 1. E assim vai. Até que vai chegar uma hora que essa variável i vai assumir o valor 11. E quando ela estiver valendo 11, se eu olhar para essa comparação aqui, ó, 11 não é menor ou igual a 10. Então, quando esta condição aqui se tornar falsa, significa que o meu for é interrompido. Tá? Então, prosseguindo, só para a gente entender. Aí, o que eu quero repetir? Eu abro aqui uma chave indicando o bloco da repetição começa aqui. Ok? E onde é que eu vou fechar essa chave? Vou fechar aqui embaixo. Tá vendo? Então, tudo que está entre essa chave da linha 6 e a chave da linha 11 faz parte da repetição. Vai ser executada 10 vezes. O que está antes não repete e o que estiver depois também não repete. Tá bom? Professora? Oi. Depois do i mais mais aí, não tem necessidade do ponto e vírgula, né? Inclusive, não deve pôr, tá? Daqui a pouquinho a gente faz um teste, Mesmo tá? dentro Mas do parênteses, sempre né? aquele raciocínio, né? O ponto e vírgula fala para mim que o comando terminou. Mas se você colocar um ponto e vírgula aqui, o teu for não terminou ainda, né? Porque, ó, tá vendo que tem as chaves, né? Então, não tem ponto e vírgula aqui, não. Tá? Beleza. Beleza. Então, vamos lá. O que eu quero fazer aqui dentro? Aqui dentro, eu quero que a minha variável resulte, que vai ter o resultado da minha multiplicação, receba o número que eu tenho, que foi dado pelo usuário, vezes a variável controladora, porque é ela que está valendo 0, depois vai para 1, depois vai para 2 e assim por diante.
certo? Então, por exemplo, essa linha aqui, ela está fazendo essa continha que eu marquei aqui na linha 9. Está pegando o número, está multiplicando pelo i, e o resultado está dentro do result. Agora, como que eu mostro isso? Eu tenho que mostrar isso com um printf. Então, eu vou colocar aqui, ó, printf. Eu não quero cada instrução dessa em uma linha, então eu coloco barra invertida N. Significa que ele vai para o comecinho de uma nova linha. Tá? Aí, eu quero colocar o valor 15, certo? Só que o valor 15 está dentro da variável num, não é? E a variável num é um valor inteiro. Então, eu estou falando, olha, aqui eu quero que apareça um valor inteiro. Então, percentual i. Eu não sei qual é o valor, mas eu sei que vai ser um valor inteiro. Depois, eu quero que apareça espaço, x, espaço. Então, beleza, ó. Espaço, x e um espaço. Depois, eu quero que apareça mais um valor inteiro. Não sei qual é esse valor, mas é um valor inteiro, não é? Então, coloca aqui na mensagem. Percentual i. Depois, o que que vem? Espaço igual espaço. Então, vamos lá. Espaço igual espaço. E depois, vem mais um valor inteiro, que eu não sei qual é ainda, mas eu sei que é um inteiro. Então, percentual i. Esse aqui é o modelo da mensagem que eu quero que apareça. Pula a linha, ou seja, vai para o início de uma nova linha, coloca um valor inteiro, coloca o símbolo de multiplicação, outro valor inteiro, símbolo de igualdade e outro valor inteiro. Fechei a aspas, fechei o modelo. Agora, onde eu vou encontrar esses valores que eu quero que apareçam? Aí você começa a colocar as variáveis. Então, o primeiro valor está dentro da variável num, o segundo valor está dentro da variável i e o terceiro valor está dentro da variável result. Então, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui meu efeito especial. Só um minutinho. Aqui, ó. Deixa eu fazer uma anotação. Esse primeiro número aqui, ó, essa primeira variável, ela vai entrar aqui, ó, neste primeiro i. Tá vendo? Ele entra aqui. A segunda vai entrar na segunda indicação. Vai entrar bem aqui. E a terceira vai entrar na terceira indicação. Por acaso, nesse exemplo, são todas variáveis inteiras, mas pode variar, tá? Pode ser um inteiro, um float, não importa. O que importa é esse casamento. Tudo bem? Então, vou apagar aqui, está tudo certo. E lá no final, o que que faltou? Faltou fechar ponto e vírgula, certo? Então, vou apagar isto aqui. Fechou o for. Vamos colocar aqui um system pause, para ver se vai dar certo. E, opa, system aqui. Acaba sendo bem menos coisa, né, professora? Porque se fosse com um C lá normal, é muito mais coisa para escrever. Aí você ficou um pouquinho, né? A gente só fez um forzinho aqui, ele é bem conciso, né? Bem resumidinho. O importante é entender o que significa cada uma dessas partes, né? Depois, bem mais fácil. Acaba, muitos alunos falam que fica mais fácil depois. Mas, na verdade, só está ficando mais fácil porque você já teve a base da lógica, né? Então, agora é só um trabalho de tradução. Então, salvei aqui. Professora. Oi. Esse system pause é para quê? É só para ele parar um pouquinho a tela no finalzinho, para você ler. Aí, a hora que você apertar Enter, ele fecha a janelinha. Só uma... Ah, tá, porque senão ele executa e ele fecha rápido, você nem vê, né? Senão executa muito rapidinho, pode ser que você não veja, tá? Vamos compilar aqui, ver se vai dar tudo certo. Opa, deu erro aqui. Ah, acho que eu coloquei meu algoritmo no lugar errado, hein? Pessoal, eu tô com um monte de arquivo aberto aqui e acabou dando erro, tá?
Deixa eu fechar tudo que eu tenho aberto aqui. Acho que eu tenho um projeto aberto. Sei lá o que. Deixa eu fechar todo mundo aqui. Tá, deixa eu abrir aqui um arquivo novo. E colar direitinho. Salvar. Tá. Tá aqui. Deixa eu abrir. Vamos compilar novamente. Ó, perfeitinho, sem nenhum erro, tá? É que eu tava com muitas janelas abertas. Agora vamos executar. Digita um número, vou colocar 4. Ó, tá vendo como é que ficou direitinho? Ó? Ele vai para o início de uma nova linha, põe o número, o X, então ele vai fazendo as substituições certinho. E aquele System Pause é responsável por essa mensagem aqui, ó. Pressione qualquer tecla para continuar, tá vendo? Ah, professora, eu não queria que ficasse colado aqui, tá vendo? Entre 40 e o pressione. Ficou feio, né? Não quero. Ó, não quer? Simples. Como é que a gente separa? Coloca aqui, ó, printf. Barra invertida. Barra invertida. Ah, quero 2 linhas. Bota aí, ó. Então, cada barra N pula uma linha. Vamos compilar. Vamos rodar. Número 107. Ó, tá vendo? Pulou 2 linhas. A primeira linha jogou para cá. O segundo barra N espaçou mais um pouquinho. Então, essa mensagem aqui, a gente não muda. Ela é do System Pause, né? Mas os espaçamentos você pode mudar à vontade. Viu? Tá tudo direitinho, tá. Pressiona Enter e aí ele vai fechar. Tudo bem? Perfeito. Perfeito, né? Eu quero mostrar ainda para vocês a estrutura de repetição enquanto. Tá? Então, eu quero que vocês vejam a estrutura de repetição enquanto. Professora, perguntaram para a senhora no chat aí. Opa, deixa eu abrir, pessoal. Deixa eu parar aqui no computador. Professor, esse é o nosso primeiro programinha em C, né? Uma tabuada aí, ó. Então, viu? Professora, tem que a senhora botar na tela lá de novo, por favor? Tem, só um pouquinho, só ver aqui a mensagem. Professora, ninguém vê esse Vinícius, mas... Ó, Vinícius. Desculpa. Eu sou muito... Vinícius, cadê você? A gente quer te conhecer. Qual que é a brisa aí no bagulho? A gente quer te conhecer. Aí porque A eu gente entrei não vê teu depois, rosto. tipo, da quarentena, aí eu não fui em nenhuma aula em presencial, entendeu? Então, você tem câmera aí, Vinícius? Não tenho, eu tô no computador aqui. Ah, então tá bom. Não vai ser hoje, que a gente quer te conhecer. Pega a dica com o Rogério. Pega a dica com o Rogério. O Rogério consegue câmera em 20 minutos. O Rogério é ligeiro, né? Olha lá, ó, tá até ativada a câmera dele, tá rindo. Vamos lá, patrão. Então tá, ó, Vinícius, na próxima aula você arruma uma câmera que a gente quer te conhecer, tá? Pode deixar, pode deixar. A Tá voz abrindo é pelo boa. celular. A voz tem potencial. Aí, vamos lá. Eliel, respondendo a sua mensagem. O barra invertida N pode estar em qualquer lugar, tá? Deixa eu mostrar para você, que alguém pediu para eu compartilhar novamente a tela. Tem que estar junto com o barra N, professora. Eu posso deixar separado também? Pode deixar separado. Vou fazer aqui umas simulações para vocês verem, tá? Deixa eu só, ó. Tá vendo aqui que a gente tem esse barra N, essa linha 8 aqui, né? Eu vou fazer um outro printf aqui, só para ficar com menos coisas, só para ficar mais fácil, tá? Printf. Eu vou colocar o barra N aqui no início e vou colocar teste. Tá? Olha como é que fica. Vou compilar. Vou colocar assim, teste da Edilene. Eita, pica. Teste da Edilene. Salvando, rodando. Vou colocar aqui um número qualquer. Ó, como é que ficou? Eu inseri essa mensagem, teste da Edilene aqui, tá vendo? Beleza. Por quê? O barra N estava aqui no comecinho. Vou comentar essa linha só para não aparecer mais. Agora vamos supor, não gostei, eu quero colocar o barra N aqui. O que vai acontecer? Ele vai para o início da linha e vai escrever teste. Quando ele encontrar esse outro barra N, ele vai para o início de uma nova linha. Ó, vou lá e vou rodar. Olha lá, teste. Tá vendo? Onde ele encontra o barra N, ele vai para a próxima linha. Vai para a próxima linha.
Se você vier e colocar aqui 2 barra invertida N, o que vai acontecer? Ele vai pular 2 linhas. Ó. É? Teste. Professor, se colocar no final aí. Não entendi. Se a senhora colocar no final. Vou colocar aqui no final. Ele vai pular uma linha no final também. Ó. Tá vendo? Aí ele vai se passando todo... Quer dizer, ele escreveu teste, ele escreveu da Edilene e pulou a linha. Vai pro começo, tá vendo? Eu vou tirar esses daqui, só para não ficar muita mistureba, e vou colocar 3 barra N aqui, ó. 3 aqui no final. Compilar. Olha lá, tá vendo? Ele escreve e pula 3 linhas. Escreve e pula 3 linhas. Então, vocês podem colocar o barra invertida N dentro das aspas, onde vocês acharem melhor. Tá? E podem fazer igual eu fiz aqui, ó. Fiz um printf só para pular linha, se for necessário. Não tem problema. Fica a critério de vocês. Tranquilos? Sim. Tranquilo. Beleza. Esse printf, no caso, vai ser mais para parte de design, assim, né, professor? É a parte de estética. Até para separar as mensagens, porque às vezes fica tudo colado, né? E até a gente mesmo não entende muitas vezes o que está acontecendo, entendeu? Deixa eu procurar um exercíciozinho bacana aqui para vocês. Esta lista aqui não. Eu já nem sei mais em qual tela que eu estou com vocês, mas tudo bem. Deixa eu fechar um monte de janela que eu tenho aberta aqui, porque não está servindo para nada. Deixa eu pegar a outra lista que era mais bacana. Lista 6. Ó, já estou na lista 6. Olha como o nosso estudo está rendendo. Isso, essa aqui mesmo. Achei uma lista bacana. Deixa eu compartilhar aqui. Nossa lista 6. Tá aqui. Ó, essa lista 6 de estrutura de repetição é a lista onde a gente usava outras estruturas além do para, né? Então, vamos pegar aqui esse exercício 2. Eu gosto muito desse exercício 2. Ó, escrever um programa que leia uma quantidade desconhecida de números. Então, quando eu falei desconhecido aqui, significa que já não dá para usar o para. Eu vou receber vários números e tenho que contar quantos deles estão dentro desses intervalos aqui. E a entrada de dados deve terminar quando for lido um número inferior a 1. Ou seja, 0, menos 1, menos 2, né? Qualquer coisa inferior a 1 interrompe a minha entrada de dados. E aí, a hora que eu termino a entrada de dados, eu mostro os resultados que eu fui calculando. Tá certo? Então, esse aqui é um exercício onde a gente usaria a estrutura enquanto, não é? Enquanto o número digitado pelo usuário for maior ou igual a 1, eu peço para o usuário digitar o número e vou fazendo as contagens. Lembra que a gente fez esse exercício? Então, segurem essa ideia aí. Eu vou copiar o exercício, vou dar um Ctrl C aqui para a gente jogar lá no nosso... Ô, professora. Oi. Aquele e ou, ele não é importante? Sim, vamos usar ele agora. Importantíssimo. E vocês já vão ver como faz. Deixa eu compartilhar aqui meu Visual G. Vamos lá. Estão vendo meu Visual G, né? Então, vamos lá. Include stdio.h. Eu já vou salvar, porque daí eu dou a extensão para ele, né? E vou dizer que esse aqui é um exercício 2 de hoje. Pronto. Tá aqui. Int main. Tudo bem, né? Estão conseguindo ver direitinho, né? Ô, professora, nesse daí, como é que faz para colocar o nome? Aqui? É. Na hora que eu salvei. Não, é porque, tipo, quando era lá no Visual G, daí tinha como colocar, né?
Aqui tá, quer ver? Deixa eu Ela abrir tá um novo. perguntando o nome no título. Eu acho que é isso. É, isso. É que o Visual G tinha um cabeçalho. Então, e daí nesse não tem mesmo? Aqui não tem. Não, não tem. Não. Lá no Visual G, o que acontecia? Lá no Visual G você colocava assim, se você colocasse algoritmo Edilene, na hora que você fosse salvar, ele pegava esse nome aqui e salvava o teu arquivo. Então, daí esse não tem, né? Esse aqui não, esse aqui é você que dá. Então, na hora que você for salvar, é você que escolhe, você tem que escrever lá o nome que você quer dar para ele. Não tem aquela facilidade. Dá para colocar como comentário. Dá. Mas aí na hora de salvar, acho que ele não aproveita o comentário, né? Será? Acho que não. Tarefa para vocês testarem. Ó, então vamos lá. Eu coloquei aqui o problema, né? Escrever um programa que leia uma quantidade desconhecida de números e conte quantos deles estão nos seguintes intervalos. De 1 a 25, de 26 a... Tá? E quando é que eu paro de pedir números para o usuário? Quando ele digitar para mim um número que seja inferior a 1. Ou o que a gente tem que interpretar disso? Que a repetição se mantém ativa toda vez que o usuário digitar um número 1 ou superior, né? Porque quando ele digitar alguma coisa inferior, eu interrompo a repetição. Então, vamos às variáveis. Variável número. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 intervalos que me interessam. Então, eu vou colocar aqui contador 1, contador 2, contador 3, contador 4. Professora, qual exercício que é esse? Este aqui é o exercício número 2 da lista 6. Obrigado. Beleza, então vamos lá. Como é que a gente fazia lá em algoritmo? Lá em algoritmo, a gente não aprendeu a usar a estrutura enquanto? Enquanto. Aí a gente abria aqui, colocava alguma coisa dentro da condição, faça, não é? Aí fazia um monte de coisa e... fazia um monte de coisa e colocava fim enquanto. Lembram disso? Sim. Perfeito. Agora, vamos preencher aqui, ó. O que eu coloco dentro desses parênteses aqui? A primeira coisa é a condição que precisa ser verdadeira para eu ficar repetindo. Vamos olhar aqui no exercício. A entrada deve terminar quando for lido um número inferior a 1. Portanto, enquanto o número não for inferior a 1, eu peço para o usuário digitar mais, não é? Então, eu tenho que colocar essa condição aqui, ó. Enquanto o número for maior ou igual a 1. Isso aqui é o que eu faria lá no algoritmo. Muito bem. Só que eu não estou no algoritmo. Então, o que é o equivalente ao enquanto aqui na linguagem C? É a tradução dele, while. Essa palavrinha aqui significa enquanto. O faça não existe. O que existe é chave. Tudo que estiver entre a chave da linha 5 e a chave da linha 9 fazem parte da estrutura de repetição. Essa chave aqui da linha 9 equivale ao meu fim enquanto. Ele está fechando a estrutura de repetição. Tá certo? Lembram de uma regra do manual de sobrevivência do programador que dizia: nunca use uma variável em uma comparação se o seu programa não tiver dado um valor para ela. Onde foi que eu dei um valor para a variável número? Aqui nesse nosso programa. Em lugar nenhum. Se eu não dei um valor para ela, ela não pode ser usada aqui. Porque você pode ter um programa que se comporta, sabe Deus como, de uma maneira imprevisível. Muito bem. Segunda pergunta. Como eu dou um valor para uma variável? Atribui o valor zero. Tipo, É uma em cima forma. ali, bota... Se eu fizer isso aqui, número recebe 0, é uma maneira de eu dar um valor para ela. E a outra maneira seria assim.
Então, perfeita. Essas são as duas maneiras que eu tenho em qualquer lugar, em qualquer linguagem de programação, com interface gráfica ou sem, num dispositivo móvel ou não. Eu só tenho essas duas maneiras. Ou eu pego um valor e atribuo, ou eu pergunto para alguém. Esse alguém pode ser o usuário, pode ser um banco de dados, pode ser um outro programa, mas eu tenho que fazer essa pergunta, tá certo? Esse exercício que nós estamos fazendo aqui, a gente resolveu em algoritmo perguntando para o usuário o primeiro número. Então, eu colocava uma mensagem. Digite um número. Eu pedia. E aí, ao invés de ler, eu usava o scanf, né? Tem que usar o scanf. Esse número que ele vai digitar para mim é um número inteiro. Então, percentual i e comercial número. Esse é o primeiro número. Beleza. Ah, ó, meu programa já deu um valor para ele. Maravilha. Agora você pode usar na comparação. Aqui dentro é o momento em que a gente vai perguntar se esse número que está vindo está dentro desse intervalo. Agora vai entrar o e e o ou, viu, Stephanie? Então, eu vou perguntar o seguinte. Eu preciso saber se, ó, vou colocar em algoritmo, se o número... O que significa estar entre 1, né, no intervalo de 1 a 25? Significa que ele é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 25, certo? Isso é uma maneira de fazer. Como é que a gente transforma isso aqui em C? Vou colocar aqui barra barra, só para vocês verem como é que é. O C a gente já viu que é um if, abre parênteses, número maior ou igual a 1, perfeito. Esse E aqui vai ser dois Ezinhos comerciais. Tá? Então, isso aí equivale ao E lógico. Um número menor ou igual a 25. Tá? Então, esse é o if. Então, se o número maior ou igual a 1 e menor ou igual a 25, ele está dentro do intervalo. Esse é um caso, tá? Em que, só para ilustrar, eu não vou usar chave. Por quê? Aqui dentro, eu quero fazer só uma coisa. Eu quero fazer conte. Lembra lá no algoritmo que a gente fazia assim? Conte recebe conte mais 1? Na verdade, é conte 1, né? Minha variável. Era isso que a gente fazia no algoritmo. Aqui, a única coisa que muda é que eu não tenho a flechinha. É um sinal de igual. Então, é isso que acontece. Esse if é isso daí. Professora. Oi. Eu não posso fazer conte 1 mais. Pode. Em C, também pode ser assim, ó. Ou conte 1 mais mais. Igual a gente fez lá no for, lembram? O mais mais, ele sempre acrescenta uma unidade à minha variável. Então, ou você faz assim, que é igualzinho o nosso algoritmo, ou você faz assim, isso aqui já é uma peculiaridade da linguagem C, tá? Tudo bem? Mas o conte 1 mais mais, ele tem que ir depois do igual ou não, é só o conte 1 mais mais. Ou você usa tudo isso, ou você usa isso. Não pode misturar as duas coisas não, tá? Não, senão ele vai somar duas vezes. É, acaba se perdendo, tá? Beleza, então com isso eu verifico se o meu número está no primeiro intervalo. Se estiver no primeiro intervalo, eu incremento o contador do primeiro intervalo. O segundo intervalo é de 26 a 50. Bom, parecido, né? Então, if número maior ou igual a 26 e número menor ou igual a 50. Se isso ocorrer, o meu conte 2 vai receber conte 2 mais 1. Terceiro intervalo, a mesma coisa. Então, já que eu estou nesse mundo a passeio, deixa eu copiar esse trem aqui, né? Ó, se o número é maior ou igual a 51 e menor ou igual a 75, o meu conte 3, né? Meu contador 3 vai receber mais 1. E, por fim, se o número é maior ou igual a
76. Opa. E menor ou igual a 100. O meu conte 4. Mais um. Tudo bem? O que eu tenho que fazer aqui que eu não fiz, que vocês não brigaram comigo? Justificar a conte? É o definir que conte 1 é 0. Isso, Conte 2 é inicializar os 0. contadores. Então, lembram, né? Ó, se a variável aparece à esquerda e à direita da atribuição, ela é uma variável acumuladora. Preciso dar um valor inicial para ela. Em C, ele permite que eu faça isso aqui, ó. Eu não gosto, tá? Mas pode. Todo mundo, porque ele vai resolvendo isso da direita para a esquerda. Então, ele atribui 0 à variável conte. Então, ela passa a valer 4. Daí você passa a valer 0, perdão. Aí você atribui ela à variável 3 e assim vai, tá? Ou seja, todo mundo vai ficar valendo 0. Pode ser assim. Isso é um acidente pedindo para acontecer. Eu particularmente não gosto, sabe? Eu gosto de colocar tudo é um pouco de toque. Eu gosto de colocar tudo uma coisinha embaixo da outra, para ficar bem claro, tá? E tem menos chance de dar errado também. Também, eu acho que fica mais fácil de eu acompanhar, né? Porque se eu coloquei uma variável errada aqui, pode ser que depois eu não enxergue isso. Enfim, mas a linguagem permite, tá? Aí eu vou colocar, então pode ser, vou até colocar aqui um comentário, tá? Mas eu vou fazer um por um, tá? Beleza? Então, inicializei todo mundo, daí eu posso... Aí, gente, o que acontece? Vamos analisar, deixa eu tirar essas linhas em branco aqui. Vamos fazer uma análise fria do código. O usuário passou aqui pelas linhas 10 e 11 e digitou o primeiro número, certo? Então, vamos supor que eu tenha digitado o número 10. Eu chego na linha 13, com o meu programa, e aí vou ver o while, que vale enquanto, né? Se ele digitou 10, 10 é maior ou igual a 1. Isso aqui deu verdadeiro. Se deu verdadeiro, eu entro na repetição. Passo aqui pelos ifs apropriados, acrescentei 1 no contador correspondente. No meu exemplo, né, que o usuário digitou 10, ele entrou aqui neste if. Meu contador 1 deixou de valer 0 e passou a valer 1. E tudo bem. Aí, o que acontece? Se eu não fizer mais nada, ele vai chegar aqui nessa chave que marca o final do enquanto. E a execução, ela automaticamente volta aqui para a linha 13, porque é uma estrutura de repetição. Quando eu voltar aqui, eu continuo com a variável número valendo 10. Porque aqui dentro, ó, em momento algum, eu mudei o valor da variável número, certo? Ela não mudou, ela entrou valendo 10 e ela saiu valendo 10. Isso faz com que o meu algoritmo fique rodando infinitamente. É o tal do looping infinito. Então, quando eu faço um enquanto, eu tenho que dar um jeito de permitir que essa variável aqui, em algum momento, faça essa condição se tornar falsa, porque senão eu fico rodando eternamente. Como que eu faço isso? Pedindo para o usuário digitar o segundo número, o terceiro número. Então, eu pego essas duas linhas e copio para cá, ó. Opa, faltou um pedacinho do meu copy. Aqui, ó. Então, aqui ele digitou um número. Aqui dentro, ele vai digitar outros números. Então, ele entrou com o número 10, Aqui eu peço outro. Se eu digitar menos 1, quando ele voltar para cá, menos 1 não é maior ou igual a 1. Aí ele interrompe o meu while. Tá? E aí, ao final, eu vou colocar os printf, que me interessam. Quantidade de números entre 1 e 25. Percentual i. Ó, a minha mensagem aqui, né? A quantidade, vou colocar um Q maiúsculo, a quantidade de números entre 1 e 25. E aí eu quero que entre aqui a quantidade. Tira o percentual.
Onde que está essa quantidade? Dentro do conte 1. O conte 1 é um valor inteiro. Então, tá aqui, ó. Conte 1. E a mesma mensagem para os outros intervalos. O intervalo 2, 3, 4. Deixa eu só arrumar agora os valores. De 26, 50. Aí entra o conte 2. De 51 a 75, entra o conte 3. Opa, 75. E de 76 até 100, entra o conte 4. Tá? E aí a gente pode apagar aqui o exercício. Vamos colocar um system pause para ficar bonitinho. E um return 0, que é obrigatório. Tranquilos? Será que funciona? Vamos executar. Vou compilar, perdão. Deixa eu ver se não deu nenhum erro de compilação. Ó, deu um erro aqui, ó. System com 2 T's. Ó, digitei errado, tá vendo? É importante a gente ler as mensagens aqui, porque ele indica, né, onde é que está acontecendo o erro. E te orienta, né? Ó, uma referência system com 2 T's. Isso é errado. Aí eu só vim aqui e corrige a digitação. Compila de novo. Agora deu 0 erros. E executa. Então, vamos lá. Vamos digitar o primeiro número, 10. Segundo número, 57. Terceiro número, 98. 150. Esse número aqui não vai entrar em nenhum dos intervalos, tá? E agora eu vou digitar -1. Então, olha, eu tenho um número no primeiro intervalo, um número no segundo intervalo, um número no quarto intervalo, um número que não me interessa, porque eu só vou até o 100, né? Vou colocar mais um número no último, sei lá, 52. Só para a gente ver um contador diferente. E aí um número negativo qualquer. Olha lá, aqui está. Quantidade de números entre 1 e 25. Um só. Foi o número 10. Quantidade de números entre 26 e 50. Nenhum. 0. Beleza. Quantidade de números entre 51 e 75. 2. Exatamente. Ó, o 57 e o 52. Quantidade de números entre 76 e 100. 1. Foi o 98. O 150 não entrou em cálculo nenhum, porque ele não esteve dentro de nenhum intervalo que me interessava. E aí terminou. Certo? Então, esse exercício aqui mostrou a estrutura de repetição enquanto mostrou o conectivo e. E qual é a pergunta que vocês têm que me fazer agora? Nenhuma? Mas se eu quisesse acabar ele antes, seria isso? Ou não? Não. Tipo... Não tem nada, a pergunta, a pessoa acha que, né, o aluno é adivinho, né? A pergunta não tem nada a ver com o exercício, mas é assim, se eu falei para vocês como é que é o E, aí como é que é o OU? Né? 3E? Então, eu vou colocar aqui, ó, E lógico é 2 Czinhos comerciais. O OU lógico é essa barrinha aqui, ó, pipe. Tá? É a barrinha vertical. Atenção, não é essa, tá vendo? Que é inclinadinha para a direita. Não é essa que é inclinadinha para a esquerda. Não, é a que está vertical, tá em pezinha, tá? No meu teclado, ela fica bem no cantinho inferior esquerdo, tá? Essa, duas, tá? É o OU. Na verdade, na linguagem C, a gente pode usar uma só, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora não, porque fala preocupação desnecessária para o momento. Então, se eu tiver o meu E no algoritmo, em C são 2 E's comerciais. Se eu tiver um OU no meu algoritmo, são 2 pipes. A gente chama isso aqui de símbolo de pipe. 2 barrinhas verticais. Tá bom? Então, vai ter exercício que vocês vão precisar de OU, já sabe como é que faz.
Dúvidas? Não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Professora, Oi. é muito essencial ter aquele system pause? Nesse nosso caso aqui, que a gente está rodando aqui no... Oh, meu Deus, estou me fugindo da palavra. Como a gente está executando aqui no Code Blocks, que é uma IDE, se eu não colocá-lo, quer ver? Eu vou colocar aqui como comentário. Se eu não colocar, ele segura a tela para mim. Ele segura. Ah, eu não compilei de novo, né? Peraí. Ó. Tá vendo? Ele segurou para mim, present key, mesmo não tendo system pause. Se você estiver executando em outro lugar que não seja dentro de uma IDE, pode ser que ele não segure, entendeu? Então você tem que ver como é que é o comportamento dele na hora da execução. Ah, tá, entendi. Mas pra gente, por enquanto, assim, tá tranquilo não colocar. Uhum. Pode, se você não quiser, não precisa, porque ele, na hora de executar, ele tá segurando, tá? Então não tem problema não. Entendi, obrigado. Tá, deixa eu ver onde que eu tô. Eu tô tão perdida aqui com as minhas telas, eu acho que eu nem acabei mostrando meu código, né, Rogério? Eu falei e achei que você tava vendo meu código. Mas tudo bem. Você entendeu a ideia, né? Sim, entendi, mas não Tá tava bom. mostrando. Perdoa essa pessoa. Vamos pegar aqui uma outra lista. Deixa eu ver, o que mais que a gente pode fazer? Teve um exercício que a gente fez. Lembra o exercício dos times de futebol? Onde vocês informavam a quantidade de... Era o exercício 9 da lista 5. Vocês têm esse exercício aí? Não, né? Espera aí que eu mostro para vocês. Para saber o número de jogadores, a idade dos jogadores acima de 18, menor. É isso? Exatamente. Deixa eu abrir aqui a lista e eu mostro para vocês. Só um minutinho. Compartilhar aqui, peraí. Lista 5 aqui. Esse exercício aqui, ó, exercício 9 da lista 5. Nós fizemos esse exercício, tá? E está lá no ambiente virtual. Esse é um exercício onde a gente tem duas estruturas de repetição. A gente tem uma estrutura de repetição representando o time e uma estrutura de repetição representando os jogadores. Tá certo? E a gente resolveu esse exercício e mostrou todos esses valores aqui. Eu quero começar esse exercício com vocês, tá bom? Depois vocês terminam. Só para ver como é que fica um for dentro de outro, com a história das muitas chaves que nós vamos abrir, tá? Eu vou parar aqui de projetar. Eu tenho esse exercício aqui, vou colocar lá no Visual G para a gente ver. Compartilhar a tela agora, pode esquecer, senão eu fico falando e vocês não enxergam. Ô, professor, eu não consegui achar aquela barra lá do O aqui no meu teclado, hein? Não achou, não? Cara. No meu... Geralmente fica do lado do Shift. No meu tá assim, Ctrl, bem à esquerda, tem o Ctrl de baixo para cima, Ctrl, aí o Shift e a primeira teclinha ao lado do Shift. Se o seu teclado for padrão inglês, não tem mesmo. E aí, cara, como é que eu vou arrumar esse trem aí? Daí tem que entrar no Google e procurar lá, barra invertida e tem. Barra invertida, o meu teclado é americano, eu consigo fazer numa boa. Ele fica em cima da barra invertida. Você faz isso. Então, em cima do... Aperta o Shift e ela, porque se você não apertar o Shift, sai a barra invertida. Aí você aperta o Shift. Em cima do meu Enter, no meu teclado, tem a barra invertida. Se quiser, eu mando até uma foto para mostrar. Nossa, Tá certo, real, professor. É só apertar o Shift, Enter também. Deu certo, né? Nunca tinha reparado Deu nisso. certo, só apertar o Shift e a barra invertida, que ele fica o O, como se fosse o O. Isso aí. Igualzinho, o teu teclado tá igualzinho o meu. Eu tenho que apertar o Shift para ele aparecer. Isso aí. Obrigado aí, Salaf. Sem problema. Salvando a galera, hein?
É isso aí, salva, vamos nos salvar. Quando a gente trabalha junto, a coisa vai ficando mais fácil. Vocês estão vendo minha tela do Code Blocks? Sim. Tá. Então, deixa eu abrir um arquivo novinho aqui. Aqui, ó, eu coloquei o algoritmo que a gente fez. Algoritmo campeonato e os valores que nós fizemos lá estudando a lógica. Agora, vamos traduzir esse negócio aqui para C, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou salvar. Ó, Verônica, vê aí como é que salva, ó. Tá vendo? Ele sugere como sem título 6, untitled 6. Mas não é legal, né? Vou colocar aqui como exercício 3. Tá? Aí, vamos lá. Include stdio, int main. Daí já salva direto na pasta, né, professor? Aí você escolhe a pasta também, certinho. Entendi. Tá? Ó, aí aqui dentro do meu main, né? Tá vendo que eu tenho aqui a declaração das variáveis? Beleza, vamos manter aqui, vamos aproveitar. Só que eu tenho que adequar, né? As variáveis que são inteiras, começa com int, e aqui no final eu coloco ponto e vírgula e tiro a palavra inteira, porque não é entendido, né? Aqui, ó, tem as variáveis do tipo real. Então, float, tiro o real e ponto e vírgula. Legal, né? Então, a gente já teve todo o trabalho de criação, o trabalho intelectual foi feito quando a gente estava pensando lá no algoritmo, na lógica. Agora aqui é um trabalho de tradução, tá? O início a gente não tem no nosso programa, então sai o início. O escreva é o printf, tá aqui, né? Ponto e vírgula lá no final. O leia é o nosso scanf, né? Agora, se eu quero pegar alguma coisa e colocar dentro da variável x, olha lá na linha 3, né? A variável x é do tipo int. Então, aqui eu abro aspas, percentual i, fecho aspas, e coloco e comercial x. Não esquece do e comercial, tá? Então, beleza, perguntei a quantidade de times. Depois, a gente tem aqui esse escreva, onde eu tô pedindo mais alguma coisa, outro printf. O que? Digite a quantidade de jogadores em cada time. Põe ponto e vírgula ali. Outro leia. O meu leia é scanf. Agora eu estou querendo colocar alguma coisa dentro da variável y, que também é int, olha lá na linha 3. Então, abre aspas, percentual i, fecha aspas, e comercial i. Então, eu vou digitar alguma coisa, converto para inteiro, guardo no endereço da variável y. Aí, na linha 10, eu tenho a inicialização de uma variável, conte 18 recebendo 0. Em C, eu não tenho a flechinha, mas eu tenho sinal de igual. Então, conte 18 igual a 0 e o ponto e vírgula. Tudo bem? Então, estou inicializando. Deixa eu apagar essas linhas em branco aqui, porque elas só servem para... Aí que chegou onde eu queria, tá? Ó, aqui eu vou colocar uma estrutura de repetição. Então, a gente já fez uma estrutura de repetição, né? É for, no lugar do para, é um for. Abro, parênteses. E aí, eu vou colocar i igual a 1. Por quê? Porque eu falei que o i vai de 1 até x. Então, o meu i começa em 1. Vou dar uma espaçada aqui. Meu i começou em 1. Ele pode mudar de valor até chegar em x. Então, i menor ou igual a x. São duas variáveis e eu posso fazer comparação entre elas. E ele vai aumentando de 1 em 1. Por quê? No meu algoritmo, eu não indiquei o passo. Então, eu quero que ele vá aumentando de 1 em 1. Então, i mais mais. Uma chave aqui, porque o meu para começou. Tá certo? Dentro desse para, o que eu estou fazendo? Essa variável está começando com 0. Então, soma recebe 0. A próxima linha, tá vendo que é um outro para? Então, eu vou fazer for, ó, é um para controlado pelo J. Então, for, o J, ele vai de 1 até Y. Então, J igual a 1,
que é o valor inicial. O J vai poder mudar de valor, mas ele pode chegar até Y, então é igual a Y. E como eu não indiquei passo aqui, é porque ele vai aumentar de 1 em 1. Então, J mais mais. Abro uma chave aqui para indicar que esse segundo para começou. Deixa eu apagar essa mensagem. Tudo bem? Então, eu tenho um for. Deixa eu até dar uma espaçada aqui para ficar melhor. Eu tenho um for e dentro dele eu estou fazendo essas ações aqui. O que eu estou fazendo? Ó, pedindo a idade do jogador. Então, vamos lá. Printf. Como é que vai ser esse printf, né? Estão vendo que eu quero mostrar idade do jogador e um númerozinho. Do time e um númerozinho. Então, pera lá. Então, no lugar desse J aqui, eu vou colocar percentual I. E no lugar desse I aqui, eu vou colocar percentual I. Só tem que agora ajustar essas aspas, ó. Vai ficar assim. Então, ó, idade do jogador tal, do time tal. Tá vendo que aqui vai entrar um valor inteiro e aqui vai entrar um valor inteiro. Onde estão esses valores? Nessas variáveis que eu vou indicar aqui. Esse for aqui, ó, da linha 10, é o for que controla os times. Por quê? Eu tenho X times. Então, se eu quero idade do jogador do time tal, esse segundo valor aqui é o time. Então, é o I. Só que antes dele tem esse outro valor, que é o jogador. E o jogador é o J. Então, vai ser J, I. Esse valor, essa variável entra no primeiro percentual. Esta variável entra no segundo percentual. E aí, ponto e vírgula. Confuso? Quem cala, consente que está tudo tranquilo. Scanf no lugar do leia. Se eu vou pegar alguma coisa e colocar dentro da variável idade, vai lá em cima e vê. Idade é do tipo int. Então, aqui eu vou colocar aspas, percentual i, fecha aspas, e comercial idade. Ok? Linha de baixo é o printf, porque eu quero fazer esse escreva, tá vendo? Mesma coisa que eu fiz lá em cima, aquela confusão toda lá, ó. Peso do jogador tal, do time tal. Ok? J e I. Ó, esse izinho aqui não tem nada a ver com esse percentual, tá? Esse izinho é da variável que eu criei aqui, ó. Tá? Tudo bem? Então, pedi o peso do jogador. Agora tem o leia, não tem? Qual que é o meu equivalente ao leia? Scanf. Vamos lá. Scanf. Agora, eu quero guardar esse valor dentro da variável peso. Então, volta aqui e vê. Peso é uma variável do tipo float. Então, aqui eu coloco aspas, percentual F e comercial peso. Tá bom? Por fim, printf. E aí, o que eu quero? Eu quero que tá aqui nesse escreva, ó. Altura do jogador tal, do time tal. Então, vamos lá. Quem é o jogador? É o J. Quem é o time? É o I. E um ponto e vírgula. E aí, scanf. Ah, eu quero ler agora e guardar na variável altura. Ok, vai lá em cima. A variável altura é do tipo float. Então, aqui, scanf, aspas, percentual F e comercial altura. E ponto e vírgula. Ok? E vamos fazer aqui o if, que equivale a esse meu C, ó. C, idade menor que 18, né? Então, if, idade menor que 18. Então, não existe em C. E dentro do então, tá vendo que só tem um comando? Então, eu nem vou usar as chaves. Tá?
eu vou colocar só um comando e o ponto e vírgula. E aí nem tem fim C, ó. Então, o if está aqui. Essa parte que vem depois equivale ao então. E na hora que ele achar o ponto e vírgula, ele entende que acabou o então e acabou o if também. Porque só tinha um comando. Tá? Lembra como é que era? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para a gente voltar a ver o if inteiro. Ó, se, então, e o fim C já estava aqui. Essa era uma estrutura condicional simples, né? Ela não tem o senão. Se não tem o senão, tudo bem. Então, aqui está o meu if, a condição. Se for verdadeiro, eu vou executar essa linha. Se não for, eu não vou fazer nada. Então, por isso que eu vou tirar essa parte daqui. Tá? Então, tá, para ficar mais bonitinho. No lugar da flechinha é o sinal de igual e o ponto e vírgula aqui é o final. Esta linha 23, ela não tem nada a ver com if, né? Eu vou sempre somar as idades, independentemente de quem for o jogador. Então, eu só faço a sominha. E estão vendo que tem um fim para aqui? Esse fim para, ele está fechando este for. Ó. Então, como que eu faço um fim para? Eu coloco a chave que fecha essa aqui. Na linha 12 eu abri. Aqui eu vou fechar. Tá? Então, esse fim para aqui, ó, vou até colocar comentário. Tá aqui. Tá certo? Aí, eu aqui na linha 24, eu vou fazer uma conta. Essa variável y aqui, eu vou deixar fazendo direto, porque eu sei que eu tenho pelo menos um jogador no time, né? E aí eu vou mostrar esse escreva. Printf. Vamos trazer aqui a mensagem. Como é que eu quero? Primeiro, eu vou quebrar uma linha aqui, né? Para média das idades do time tal e aí vem a média, que é um valor float, tá vendo? O time é a minha variável i e a média i é essa variável que eu acabei de calcular na linha anterior. Coloco o ponto e vírgula. Esse fim para é a finalização deste para que eu abri aqui, ó, na linha 10, tá vendo? Que tá a chavezinha dele. E eu vou colocar esse último escreva aqui, que é um printf. Vou colocar uma barra invertida N para pular de linha. Quantidade de jogadores com menos de 18 anos. E aí vem uma variável inteira, não é? Então, percentual I. E aí a variável lá no final. Fim algoritmo. O que é o fim algoritmo? É a chavezinha fechada. Aí, para ficar mais legal, né? A gente coloca o system pause e o return 0. Obviamente, aqui não está completo, tá? O exercício lá da lista, mas já dá para vocês terem uma ideia de como que ficaram as variáveis, o exercício com uma estrutura de repetição dentro de uma estrutura de repetição. E observem as chaves, tá vendo? Essa é a primeira chave aberta, tá vendo? Ela é a última a fechar. Tô falando dos paras, né? Essa é a primeira chave, essa é a segunda. A segunda é fechada primeiro, tá vendo? Então, o fechamento ocorre em ordem contrária à abertura. O último para aberto é o primeiro a ser fechado. Assim, um bloco fica contido em outro, direitinho. Tá bom? Dúvidas? Vamos tentar executar isso aqui? Vamos ver se eu acertei, o que eu errei aqui na minha compilação. Deu certo? Ó, compilou de boa, nenhum erro. Nossa! De primeira, assim. Quantidade de times. Eu vou colocar 2 times e vou colocar 2 jogadores também, tá? Olha lá. Idade do jogador 1 do time 1. Vou colocar 10 anos. Estão vendo que tá coladinho? Podem dar espaço depois na mensagem para desgrudar, tá? Peso do jogador, 60. Altura do jogador, 1,60 também. Agora, idade do jogador 2 do time 1. Esse aqui tem 23. O peso, 80. Altura, 1,90. Ele mostrou a média do time. Depois eu vou ensinar vocês a trabalharem com os acentos, tá? A média do time é isso.
Tá vendo que a idade do jogador já começou coladinho? É só colocar barra N nas mensagens que ele vai separando, tá? Idade do jogador, vou colocar 10 também. Peso, 97. 1,50, tá bem gordinho. Jogador 2, tem 26. 1,70. Ixi, coloquei errado. Troquei tudo. Ele mostrou a média, acabou, e pressionou Enter, e pressionou Enter. Então, ó, vocês viram que tem umas mensagens que precisam ser melhoradas, estão tudo coladinho, né? A gente vai colocar um barra invertida aqui, e aí a gente vai puxando. Mas eu queria mostrar para vocês uma estrutura de repetição dentro da outra. Ocorre igualzinho no algoritmo, tá? Só marcar onde começa e onde termina. Entenderam? Ficou melhorzinho? Professor, coloca o finalzinho do seu programinha só para eu ver um negócio. Aqui. Copiar ele. Aí. Tá aqui no final. Só dá mais um pouquinho para você pegar o ponto e vírgula. Aqui tem um ponto e vírgula, tá? Eu vou colocar esse aqui também lá à disposição no AVA, tá? A senhora vai disponibilizar os exercícios lá, professora, que da semana passada, que caiu a internet online? Vou pôr lá, tá? Eu esqueci de pôr, desculpa. Eu tenho posto tempo, mas a aula passada eu esqueci. É isso, pessoal. Ficou assim, claro? Agora, o que acontece? Na quarta-feira, a gente tem a aula. Nós vamos fazer um exercício de compreensão, porque é quarta-feira, né? E aí, nessa quarta, eu vou trazer exercícios inéditos. E pelo menos um deles vocês vão fazer na sala, tá? Então, a gente conversa uma meia horinha, daí vocês vão fazer... Era para ser feito hoje, mas aí eu me empolguei, né? Falei mais que tudo. Então, hoje não vai ter exercício de compreensão? Vai, porque o exercício de compreensão é depois que acaba a aula, né? Então, não, mas hoje vai ter? Não, hoje não. Só uma vez por semana, na quarta-feira. Ô, professor, então na quarta vai ser exercício aqui na sala, digamos assim. E daí Isso. depois vai ter o de compreensão? O exercício de compreensão, é. Separado? Esse na sala tá. é só para vocês se exercitarem. Igual seria numa sala de aula presencial, né? Eu passo e aí vocês ficariam lá fazendo e eu fico, né, passeando pela sala enquanto vocês fazem, né? Então vai ser mais ou menos assim. E depois que acabar a aula tem o exercício de compreensão, que aí fica lá no AVA e vocês respondem durante meia horinha. Tá certo? Então, combinado, professor. Então, não tendo mais nada a declarar, estamos aqui. Vou postar daqui a pouquinho a nossa fotinha lá no meu Instagram, para a gente ficar famosa. E quarta-feira a gente se vê, tá bom? Qualquer coisa, só gritar aqui no WhatsApp, que eu estou à disposição. Beijos. Boa noite, professora. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite, professor. Tchauzinho. Boa noite, professora. Boa noite.